Fala pessoal, começando mais um fechamento do mercado. Hoje é dia 2 de outubro, estamos numa quarta-feira e vamos falar sobre o índice Bovespa que despencou no pregão de hoje. Não só o índice, o dólar também caiu. Um cenário de atenção por parte dos investidores. Vamos falar o que impactou a bolsa, índice, dólar, Petro, Vale, algumas ações que chamam a nossa atenção, então seja muito bem-vindo ao fechamento do mercado. Bom, hoje o índice Bovespa ele teve uma queda um pouco mais direcionada, uma barra bem grande, o mercado teve uma queda bastante direcional. O que aconteceu, tá, Danilo? Primeiro, um fator importante que foi divulgado ontem nos Estados Unidos, ele diminuiu aí o seu crescimento industrial, um certo crescimento menor na parte industrial dos Estados Unidos trouxe uma certa apreensão por parte dos investidores. Olha só, o crescimento da economia da indústria americana cresce menos do que o esperado, o que chama a atenção por uma possível recessão por parte dos Estados Unidos. E, consequentemente a isso, a gente teve uma queda bastante grande no nosso mercado hoje, quarto dia consecutivo de queda. Danilo, qual que é a tendência do nosso mercado? Se a gente for analisar o movimento do índice Bovespa, nós temos uma sinalização lateral. A gente tem uma tendência, abre aspas, indefinida nesse médio prazo, porém com um viés de alta. Se a gente for analisar aqui os movimentos que a gente tem do nosso mercado financeiro, temos esse movimento, esse movimento, esse movimento. Agora a bolsa cai. Dois pontos a serem levados em consideração. 100 mil pontos ainda é um suporte importante como um ponto psicológico. Eu posso levar em consideração esses fundos prévios anteriores que foram tocados. Caso o índice venha a perder os 100 mil pontos, sinalização seria de uma baixa até os 97 mil pontos. Então, cenário número 1, a bolsa caindo, ponto número 1 por causa do crescimento da parte industrial menor do que a expectativa do mercado dos Estados Unidos, uma possível recessão. E aqui no Brasil nós tivemos a votação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado Federal. E o que aconteceu? A gente teve uma desidratação na casa de 70 bilhões de reais, onde agora a nova reforma da Previdência chega na casa de 80 bi. Então, apesar da gente ter uma movimentação positiva na reforma da Previdência, essa desidratação não soou muito bem pelo lado dos investidores. Então, o cenário, reforma da Previdência e o fator Estados Unidos fez com que tanto o índice Bovespa quanto o dólar tivesse uma queda. É difícil você ter uma movimentação similar a essa, fortes movimentos tanto da Bolsa quanto do nosso mercado de dólar. Olha só, apesar da queda de 3%, o dólar virou aqui uma sinalização de bastante queda também, ele chegou a subir quase 0,5% e virou para uma queda de 0,7%. Danilo, qual é o principal fator que o dólar também tenha caído? Visto que quando a bolsa sobe, geralmente o dólar cai, e geralmente quando a bolsa cai, o dólar sobe. Por causa dessa desaceleração industrial dos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva lá dos Estados Unidos reduzir a taxa de juros também já numa próxima reunião do Banco Central norte-americano. Então, esse daí foi um principal fator que contribui para essa queda do dólar também. Danilo, o que eu vou ficar de olho no mercado de dólar? O dólar ficando abaixo desse 140, a gente tem uma sinalização de baixa até os 4,040 neste curto espaço de tempo. Então, dólar abaixo dos 140, sinalização de queda. Cenário menos negativo, somente se ele voltar acima dos 12 mil pontos. Retomando ao índice Bovespa, são 4 dias consecutivos de baixa. Eu tenho aqui um fundo um pouco mais direcionado com o topo. A gente percebe que o mercado do índice Bovespa, ele teve aqui uma referência de preço, tá? Em cima de um ponto de suporte bem importante, retração de 50 e retração de 61,8. Danilo, pelo amor de Deus, a bolsa está despencando, nova tendência de baixa. Calma, galera. Claro que é importante a gente olhar, uma queda hoje é uma queda bastante expressiva de 3%, mas a sinalização do mercado segue totalmente indefinida desde a região de maio, tá? Nesse curto espaço de tempo, a gente entrou com viés de alta, uma movimentação de alta nesse curto espaço, e o mercado corrigiu. A média ainda encontra-se para cima, apontando para cima, a gente vai ter uma sinalização mais negativa se o mercado ficar abaixo desses 100 mil pontos, ele poderia cair até os 97/96 mil pontos. Vamos dar um giro nos principais papéis. Petro hoje, o mercado como um todo teve uma forte desvalorização. A Petro ela vem perder esse pequeno nível de suporte importante e da forma que está estruturado, o que a gente vai ficar de olho na Petrobras, tá? Sobe, corrige, perdeu esse ponto de suporte. Tem espaço para a Petro continuar caindo? Tem sim. O próximo ponto de parada, a gente poderia até marcar uma referência de fundo, seria essa casa dos R$ 28. Poderia até pegar uma retração de Fibonacci entre fundo com topo
e a gente vai perceber que a casa dos R$ 28 seria o próximo ponto de parada de Petrobras. Então, assim, claro que a bolsa ela caiu. Hoje é quarta, quinta, sexta, segunda, perdão, sexta, segunda, terça e hoje, 4 pregões consecutivos. Claro que depois de uma forte queda como hoje, será que vai continuar caindo? Eu não sei se vai ter tanta força, visto que os papéis estão em cima de suportes importantes e o índice Bovespa também. Então, a gente vai esperar o que vai acontecer. Mais uma vez, eu falei que esse cenário de outubro era um ponto de atenção por causa dos Estados Unidos, China, crescimento menor dos Estados Unidos, impeachment do Trump, e outros fatores. Então, deixa eu só colocar aqui a Petro 4, tá? A Petro 4, ela a princípio, ela tenta trabalhar abaixo dessa região de R$ 26,80. Nota que eu tenho a Petrobras tentando formar um pivôzinho de baixa nesse curto espaço de tempo. Próximo ponto de parada de Petro, 26. Só estou fazendo uma correção que eu tinha falado de Petro 13. Então, média de 200 períodos, os 26,20 é um próximo ponto de suporte. Eu posso pegar uma retração de Fibonacci, 26,20 e depois a casa desses 25,90 até os 25,30 próximos pontos de parada. O viés da Petrobras ainda segue no campo positivo, a média de 21 apontando para cima. Eu tenho aqui as ações da Vale. Hoje a Vale fez um forte candle vendedor, ela caiu 5,45%. Ela abriu na máxima e fechou na mínima, um forte candle vendedor. E da forma que está estruturado, cai, corrige, cai. A Vale ela monta um candlezinho vendedor, o que sinalizaria graficamente que ela poderia ter forças para continuar caindo até os R$ 43. Então, Vale tem espaço para uma queda um pouco mais direcional até os R$ 43. Dá um giro nos bancos. O Banco Itaú teve uma queda também forte, caindo 2,75, ou seja, uma queda generalizada para o mercado. Próximo ponto de parada de Itaú, 32,80 barra R$ 32,50. Vamos acompanhar se ela vai montar um candlezinho comprador, repicar e voltar para sua movimentação de indefinição, ou ela vai perder esse suporte prévio e cair até os R$ 31. BBDC4. Nesse primeiro ponto também perde uma referência de suporte importante em 32,20. Da forma que está estruturada, teria um espacinho ainda para ela continuar caindo até 31,50. Vamos acompanhar ver se o mercado vai cair, montar um candlezinho comprador e aí sim, montando um candlezinho comprador, a gente tem uma sinalização um pouco mais direcional. Tá? Então, a princípio, os papéis ainda têm espaço. Olha só, BBAS3 hoje também caiu forte, caiu na casa de 3,4%. Apesar da queda, percebam que todos os papéis eles realizam aqui pontos importantes de suporte, né? Vamos ver se o mercado ou ele vai tocar esse suporte e ter um repique, ou ele vai perder esse suporte e ter um movimento um pouco mais direcional. Se você faz parte do radar técnico, fique de olho que eu passei algumas atualizações de papéis, algumas operações que nós encerramos e agora eu separei aqui 2, 4, 6, 7 ações que chamam a nossa atenção. Eu tenho aqui a RZZ3, é uma ação que nós iniciamos também uma operação no radar. Olha só, apesar da queda forte do mercado, hoje o papel sobe 3%, inclusive nós estamos comprados nesse papel, esperando aqui esse movimento de alta e teremos aí uma sinalização um pouco mais direcional, próximo ponto de parada 52,90 barra 53,50 poderia ser um próximo ponto de parada em ARZZ3. Eu tenho aqui as ações da BTOW3, na minha leitura eu ainda continuo de olho nesse movimento, sobe, trabalha aqui dentro de um movimento um pouco mais consolidado e na minha leitura, se romper os R$ 50 é um ponto de compra e uma sinalização de alta um pouco mais expressiva. CCRO, eu comentei ontem, um papel ainda não teve nenhuma mudança nesse curto espaço de tempo, acima desses 17,50, a gente vai ter uma movimentação também de alta para o papel. OMG3, as ações da OMG3, ela ainda continua aqui 2, 4, 6 dias dentro de um movimento lateral. Temos uma resistência muito bem estabelecida em R$ 33,20. Esse rompimento de R$ 33,20, a sinalização seria de alta até os R$ 37. Então, atenção, se OMG3 voltar acima desses R$ 33,20, um cenário seria positivo. O GPA3, olha só, eu queria reforçar esse gráfico mensal de UGPA, tá? Hoje o papel subiu na casa de 0,5%, enquanto o mercado despencou. E na minha leitura, gráfico mensal da UGPA. O papel ele tem um ponto de suporte muito importante nessa casa de R$ 16, que foi tocado anteriormente. E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses em queda, praticamente um ano inteiro em queda, esse mês que se encerrou de setembro, nós tivemos aqui um candlezinho comprador. E para quem gosta de figuras gráficas, nós temos aqui uma formação de um arame
tá? O candlezinho comprador no gráfico mensal e ele rompe máxima. Da forma que está estruturado, eu acredito numa movimentação de alta no médio prazo para o GPA3. Próximo, o papel negocia agora R$19, poderia subir até os 23 e o próximo ponto de parada ficaria lá nos R$28, beleza? E por último, não menos importante, eu tenho as ações da Marco Polo, a Marco Polo aqui realizando um teste bem importante de suporte, tenho aqui uma linha de tendência de baixa passando por aqui, e o que eu vou ficar de olho, tá? Depois de 4 pregões laterais, é uma ação também que hoje, apesar da queda da bolsa, ela sobe 2,45%. Eu estou de olho nessa formação de um pivô de alta pelo gráfico e da forma que está estruturado. Eu tenho aqui um gráfico de 60 minutos. Eu até poderia colocar uma referência de preço, uma compra caso o papel viesse superar esses R$3,35. Então, é uma ação que eu vou monitorar. Estamos aqui num possível processo de reversão de tendência. Beleza? Bom, queria mais uma vez agradecer você pela companhia. E se você puder deixar o likezinho nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E aproveita, coloca aqui embaixo o seu comentário para eu poder analisar as suas solicitações, analisar aqui os papéis que vocês têm interesse. Deixa eu dar uma olhadinha como o mercado trabalha. Tá bom? Fala, Adriano, tudo bem? Danilo, direcional. Vamos dar uma olhada aqui em DIR 3, tá? Pedindo aqui uma solicitação de direcional. DIR 3 é um papel que segue dentro de uma consolidação bastante interessante desde junho desse ano, meu amigo. Deixa eu só trocar aqui os lados. Desde junho desse ano, a ação ela tem uma movimentaçãozinha lateral e eu vou ficar de olho, porque toda vez que ela toca nesse patamar de 11,80, temos um repique. 11,80, um movimento de alta. 11,80 sobe, 11,80 sobe. E agora, o que a gente vai ter aqui? Depois de uma forte movimentação de queda, toca nos R$12. Se eventualmente montar um candlezinho comprador, o papel poderia repetir o que ele fez anteriormente também, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Danilo, o que eu acho de Oi? Não posso comentar sobre Oi, tá? Questões de analista de mercado, é um papel que eu particularmente opero na minha própria física e aquilo que eu opero eu não posso recomendar, então eu infelizmente não vou poder falar sobre Oi, tá bom? Legal. Danilo, queria. Cadê? Marca d'água, vamos avaliar de colocar assim. Danilo, dá uma olhada nas ações da B3, da Bolsa de Valores. Olha só, Bolsa de Valores aqui, Sandrão, tem um movimento lateral também. Se eu for levar em consideração a tendência do médio e longo prazo, ela é de alta, porém, nesse espaço de tempo um pouco mais recente, eu tenho esse movimento lateral. Dois pontos que eu vou levar em consideração. O primeiro ponto é o papel continuar no seu movimento lateral, voltar e subir até a casa dos 46, ou ele perder essa casa dos R$42 e o próximo ponto de parada seria os R$39,80. Beleza? Então tá bem interessante aí o papel. Danilo, dá uma olhada nas ações da Uzi Minas. Vamos olhar aqui, Uzi em 3, as ações da Uzi Minas. Elas perderam aqui esse suporte na casa dos R$8 e continuaram seu movimento de queda. Se eu for analisar, eu pegando até um Fibonacci entre fundo com topo, 2 pontos, tá? Primeiro ponto, o papel ele realiza aqui um teste de suporte bastante importante, que é os R$7,50. Então, o mercado sobe, corrige. 2 pontos que eu vou ficar de olho em Uzi Minas. Primeiro ponto montou um candle comprador, marca máxima, o papel poderia retomar seu movimento de alta. Cenário número 1. Cenário número 2, perdeu 7,50, próximo ponto de parada, R$6,89. Beleza? Essa daqui é a Uzi Minas, meu parceiro amigo Tony Trader, um grande abraço para você, meu irmão. Danilo, Hbor subiu forte ontem, ainda vale a pena a entrada? Pati, olha só, as ações da Hbor, na minha leitura, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vale a entrada? Depende, a sua estratégia recomenda de uma compra? Se você tem uma estratégia que vale, sim, tá? Olha só, aqui a Hbor, ela rompeu essa primeira nível de resistência em 2,80, tá? Da forma que está estruturada, acima dos 2,80, para mim é uma movimentaçãozinha de alta de Hbor sim, tá? Então, eu acredito num potencial de alta, um potencial um pouco mais de valorização, olhando esse gráfico um pouco mais curto. Porém,
Eu olhando um gráfico diário, marcando os pontos de suportes e resistências da forma que eu gosto de estudar, eu ainda percebo que o papel segue dentro de uma consolidação. Não acho errado você pensar em compra acima desses 2,80, mas na minha leitura, um movimento um pouco mais claro, um pouco mais direcional de alta, se ele superar os R$ 3. Então, na minha leitura, da minha estratégia, a compra somente acima de R$ 3. Fora isso, eu não vejo um ponto de entrada do papel, tá bom? É... Legal, legal, legal. Fala, Danilão, meu xará, tudo bem? Danilo, dá uma olhada em Sinqia. Vamos dar uma olhada, olha só. Sinqia, pelo gráfico mensal, tá? É um papel que teve uma forte movimentação de alta ao longo desse finalzinho de 2018, começo de 2019, ou melhor, no ano, tá? Só no ano o papel chegou a subir 250%. O que eu vejo aqui desse papel, Sinqia, tá? Eu tenho um ponto de suporte importante nesses R$ 15. Cenário número 1, se o papel voltar a trabalhar acima desses R$ 16, que é essa pequena consolidaçãozinha, eu acredito que o papel poderia ter um repique, um movimento de alta e o próximo ponto de parada, R$ 21. Beleza? Então, se o papel ficar acima dos 16, próximo ao alvo em 20. Cenário de cuidado, se ele começar a trabalhar abaixo desses 15, na minha leitura seria uma queda muito saudável ele retomar para os seus R$ 13. Então, um ponto de atenção desse curto espaço de tempo em Sinqia 3, tá bom? Danilo, dá uma olhada em Natura. Olha só, Natura é uma ação que ela segue no meu radar, tá? Eu posso determinar aqui, no curto espaço de tempo, eu tenho sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Eu tenho claramente uma sequência de topos e fundos ascendentes. Posso ligar aqui uma linha de tendência de alta e eu percebo que o mercado trabalha dentro de um canalzinho, tá? Porém, ela ainda não deu o cenário para comprar. Se eventualmente montar um candlezinho comprador por aqui, as ações elas poderiam desenvolver um movimento de alta um pouco mais direcional, tá bom? Danilo, dá uma olhada em MRFG3, vamos olhar agora, olha só, Marfrig é um papel que tem subido muito forte, tá? Sobe, consolida, tem formado um mastro bandeira, o papel ficando acima desses R$ 12, tem espaço para continuar o seu movimento um pouco mais direcional de alta. Então, 2 pontos, ou você compra no rompimento de 12 o cenário positivo, ou eu esperaria ele corrigir, voltar aqui para os seus R$ 10, compraria nos 10 e esperava a retomada do seu movimento um pouco comprador, tá bom? Gustavão, Daniel, dá uma olhada em Embraer. Cara, Embraer ela tem entrado muito no meu radar, onde eu tenho aqui um ponto de suporte bastante interessante, um ponto de suporte bastante relevante. Bom, o mercado teve uma forte movimentação de queda. Eu tenho aqui, depois de vários dias de consecutivos de queda, nota que o mercado tocou suporte, subiu, tocou suporte, subiu. Então, da forma que está estruturado, se o papel tocar aqui um candlezinho, montar um candlezinho comprador, eu acredito que ele poderia retomar o seu movimento um pouco mais direcional de alta, tá bom? Então, na minha leitura, eu estou de olho, esperaria aqui algum sinal bem parecido aqui, como nós tivemos anteriormente, e aí sim, montou um candlezinho desse, o papel poderia voltar e desenvolver o seu movimento um pouco mais direcional. Beleza? Bom, mais uma vez eu queria agradecer a você pela companhia e alguns recados bem importantes, tá? Mais uma vez, turma, bolsa hoje teve uma queda bastante direcional, bastante forte, bastante intensa. Mais uma vez eu reforço a importância de a gente tratar a bolsa de valores com um nível de profissionalismo, respeitar o seu stop loss, respeitar o seu stop gain e entender que o mercado ele vai mostrar aí as principais oportunidades. Apareceu, entrou na sua estratégia? Executa. Só um ponto, tá? Principalmente você que especula no mercado como um todo, não se assustar às vezes com uma queda como essa do mercado. É normal você ter stop gain, é normal você às vezes numa queda pegar alguma operaçãozinha de stop loss, mas o principal propósito é ter a consistência, identificar, estudar, aparecer e entrar. A gente olhando historicamente, a gente tem um resultado bem positivo aí no mês de setembro e começamos também outubro com o pé direito. Então, qualquer novidade, eu mando lá pro pessoal do Radar. Hoje eu vou mandar uma mensagem também e amanhã eu tô de volta aqui com vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.